Oi, gente, então, continuando a correção, agora a gente vai corrigir alguns exercícios do capítulo 7, que é sobre membrana celular e citoplasma. Lembrando que desse capítulo só vai cair mesmo a composição da membrana, os transportes que tem na membrana plasmática. Agora, as organelas, essas coisas só vão cair na prova, tá? E a gente vai fazer a revisão na outra semana. Então, vamos olhar essa primeira questão aqui de múltipla escolha. Característica das membranas biológicas, que são as biomembranas. As duas principais substâncias orgânicas, ou seja, são constituídas de carbono, né? Constituintes das biomembranas são glicídios e ácidos nucleicos, lipídios e proteínas, glicídios, polissacarídeos e proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. As duas principais, gente, lipídios e proteínas. Lembra que na membrana plasmática a gente vai ter os fosfolipídios, proteínas que podem estar externamente atravessando a membrana plasmática, podem ser proteínas de canal, transportadoras de substâncias. Claro, pode ter um glicocálice associado em cima, que é no caso de quando a gente fala glicolipídio ou glicoproteína. Pensa no fosfolipídio associado com açúcar em cima. Isso é um glicolipídio. Se pensa numa proteína associada com açúcar em cima, isso é uma glicoproteína. E fazem parte do glicocálice, que ajuda no reconhecimento da célula, né, a nutrição e tudo mais. Mas as duas principais da membrana plasmática é lipídio e proteína. Vou até colocar aqui, ó, pra gente lembrar. Membrana plasmática. Se eu olho a membrana plasmática, você vai encontrar isso daqui, principalmente fosfolipídios e proteínas. Então seria B. A explicação para o arranjo das moléculas de fosfolipídios e proteínas na membrana plasmática ficou conhecida como modelo de dupla hélice, da endossimbiose, da osmose e do mosaico fluido. Esse formato é de mosaico fluido, e só para lembrar vocês que as proteínas, elas podem, por exemplo, se elas estão aqui, essa proteína está aqui nesse exato momento, ela pode ir para outro lado da membrana plasmática, justamente por conta desse mosaico fluido e também devido à presença do colesterol que tem aqui. Então, o mosaico fluido permite com que as proteínas mudem de lugar ao longo da membrana plasmática. Isso é ótimo para a célula. Aí, opa, que já estava as respostas tudo aqui. Vamos apagar. Então, só voltando aqui. Então, seria esse aqui, mosaico fluido. Pá. Respondendo aqui, ó. Considere os termos a seguir para responder as questões 4 e 5. Glicocálice, membrana plasmática, parede celulósica, parede bacteriana. Como se denomina o envoltório constituído basicamente por celulose, presente em plantas e algas? Celulose é a parede celular. Como se denomina o envoltório semelhante a uma malha entrelaçada formada por glicoproteínas e glicolipídios presente em células animais? Eu estou falando do glicocálice, que é esse que eu acabei de falar das funções. Agora sobre permeabilidade. No caso de a membrana plasmática ser permeável a determinada substância, essa se difundirá para o interior da célula quando sua concentração no ambiente externo for menor que a do citoplasma, ou for maior, ou for igual, ou quando tiver ATP, que é a moeda energética, disponível para fornecer energia ao transporte. Uma membrana, quando a gente fala que ela é permeável a algo, lembra que sempre no tipo de transporte que a gente fala que é passivo, sem gasto de energia, vai sempre sair de um lugar onde tem muito para ir para um lugar onde tem pouco. Então, aí seria a letra B. Essa se difundirá para o interior da célula quando sua concentração no meio externo, né, do lado de fora, for maior do que no citoplasma. Utilize os termos a seguir para responder as questões 7 e 9. A 9, né? Difusão, osmose e permeabilidade seletiva. Como se denomina a propriedade da membrana plasmática em deixar passar certas substâncias e impedir outras? É tipo um filtro, né? Isso daqui se chama permeabilidade seletiva. Ela só deixa algumas coisas passar, outras coisas precisam de ajuda, tipo de proteína para passar, não passa tranquilamente não. Como se denomina a passagem espontânea de substâncias através da membrana plasmática sem necessidade de gasto de energia? Quando você está falando de substâncias que passam espontaneamente, tipo gás carbônico, oxigênio, é sem ajuda de proteína, ajuda de ninguém.
Ele sozinho consegue passar a dupla membrana. O nome disso é difusão. Agora, como se denomina? No caso é a difusão simples, tá? Como se denomina a passagem apenas de água, transporte de água, somente água, através de uma membrana semipermeável em direção ao local de maior concentração de soluto, tipo sal, se um local muito salgado. Isso se chama osmose. Ó, agora que eu vi que ele estava errado. Ó. Aqui tá AAC. Isso daqui, na verdade, é B, tá? Osmose é o transporte de água. Sempre lembra que a água gosta de diluir. Ela não aguenta ver um lugar concentrado que ela quer chegar lá e diluir aquilo, tá? Durante a osmose, a água passa através de uma membrana semipermeável da concentração menos concentrada em soluto para a solução hipertônica, hipotônica, isotônica ou osmótica. Vamos lá. Quando eu falo a água gosta de diluir. Se você fala hipertônica, eu estou dizendo uma solução que tem muito soluto. Hipotônica tem pouco soluto. Isotônica igual de soluto. Osmótica nem entra em questão agora. Quando a gente fala disso, ó, a água passa através da membrana semipermeável da solução menos concentrada em soluto, ou seja, de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. Porque se você tiver os dois tubos aqui, ó, vou até colocar hipertônica e hipotônica. Eu quero ver uma... vamos ver aqui, ó. Essa imagem, deixa eu ver se essa aqui é... Isso, essa imagem é maior. Olha uma solução hipertônica. A água está representada com bolinhas azuis e o soluto está na bolinha vermelha. Esse lado aqui não tem muito mais soluto do que desse lado? Então, comparando uma solução com a outra, eu posso dizer que esse lado direito aqui, ele está hipertônico em relação ao esquerdo. Já o esquerdo está hipotônico em relação ao direito. Tem poucos solutos e tem muito mais água. E como a água gosta de diluir, ela vai sair de um local onde tem mais, não em relação à quantidade, mas em relação à concentração. Aqui tem muito mais água, concentração de água, do que do outro lado. Então, a água vai sair onde ela é hipotônica, ou de uma solução hipotônica, para tentar diluir a solução hipertônica. A isotônica é igual concentração em ambos os lados. Olha a hipotônica, como é que seria aqui, né? Um outro caso. Esse lá esquerdo tem 1, 2, 3, 4, 5 solutos e aqui tem 1, 2, 3. O que tem mais soluto é chamado de hipertônico, o que tem menos soluto é chamado de hipotônico. Novamente, a água vai sair de um local onde ela está mais concentrada para um lugar menos concentrado. Então, sai aqui da hipotônica e vai para hiper. Por isso que aqui está falando, a água passa através da membrana semipermeável da solução menos concentrada em soluto para a solução hipertônica, que é mais concentrada em soluto. 11. Uma condição necessária para que ocorra osmose em uma célula é: as concentrações de soluto dentro e fora forem iguais? Não, se for igual, não tem muita importância não. As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes? Aí sim. Então seria a letra B. Haja ATP? Não, tá? ATP é transporte ativo. Haja no interior da célula um vacúolo? Não, porque até mesmo células que não têm vacúolo, que é tipo uma bolsinha que armazena água dentro da célula, elas conseguem fazer osmose. Então, não. Uma célula vegetal mergulhada em solução 1 não estoura devido à presença de 2. Qual alternativa completa corretamente a questão? Vamos dar uma olhada nisso de estourar, que tinha aqui mostrando. Olha o que acontece. Se você pega uma hemácia e coloca numa solução hipertônica, quer dizer que tem muito soluto ao redor. A água de dentro da célula vai sair para tentar diluir aquela solução toda. Então, a célula perde água. Numa solução isotônica, a mesma quantidade de água que entra é a mesma que sai, nada muda. Numa solução hipotônica, o meio aqui ao redor ele tá cheio de água, não tem muito soluto. Agora, se você for comparar dentro da célula, tem muito soluto, tipo sal, açúcar. Então, a água que está aqui da solução vai tentar diluir isso. Vai entrar água, vai entrar, até a célula estourar. Ela estoura no caso de célula animal. Na célula vegetal, ela fica assim, ó.
ela vai entrando água, ela vai ficando túrgida, inchada, mas ela não estoura por conta da parede celular que protege a membrana plasmática de estourar. Então aqui, ó, qual a alternativa completa corretamente? Uma célula vegetal, vegetal mergulhada em uma solução 1 não estoura devido à presença de... Então, a solução que ela foi mergulhada é uma solução hipotônica, que vai entrar água um monte na célula, ela não estoura por causa da parede celulósica ou parede celular. O fornecedor de energia para o transporte ativo de substâncias através da membrana plasmática é DNA, colesterol, fagossomo ou trifosfato de adenosina, obviamente que é o ATP, energia ATP. Aí vamos ver a 14 até 17. Como se denomina? É hipertônica, hipotônica, transporte ativo, transporte passivo. Como se denomina o processo de passagem de substâncias através da membrana plasmática quando não há gasto de energia? Se não há gasto, é transporte passivo. D. Qual é a denominação do processo de passagem de substâncias quando há gasto de energia? Se tem gasto, é transporte ativo. Ao comparar duas soluções, como se denomina a menos concentrada em soluto? Menos concentrada em soluto, ela é a hipotônica, então seria B. E a mais concentrada em soluto? A mais concentrada, hipertônica. Hiper significa muito, muito soluto. Como é chamada uma solução que possui a mesma concentração em solutos que a outra? Ah, é essa aqui que estava... galera, essa daqui que estava errado. Que faltava C. No livro de vocês vão ver que C está escrito como isotônica. Então, deixa eu escrever aqui. Toda vez eu faço essa questão, eu esqueço que aqui está aparecendo errado. Isotônica. Aí a gente arruma ali os negócios. Deixa eu apagar. Isso. Eita. Deixa eu apagar isso. Acho que era... Ó, botei letra A, ó, que doida. Bom que eu apago porque eu escrevi a letra errada. Olha só. Não há gasto de energia, aqui a gente vai trocar. Isso daqui é o D e o transporte passivo é o E, tá? Então, não há gasto de energia seria transporte passivo E. Quando há gasto de energia, transporte ativo D. Agora sim, como é chamada a solução que possui a mesma concentração, ela é chamada de isotônica C. No livro de vocês está certo, aqui só que está errado, sei lá por quê. No mecanismo de transporte de íons de sódio e potássio através da membrana plasmática com gasto de energia é chamado de bomba de sódio e potássio, difusão, fagocitose e osmose. Obviamente que é bomba de sódio e potássio. Vocês não esperem uma questão assim minha na prova não, que é uma questão muito dada, tá? Mas eu vou cobrar mais ou menos no estilo aqui que eu tô mostrando de exercício, tá bom? Então vamos para a próxima página aqui. 19. Quando a produção de energia em uma célula é inibida... Nossa, gente, tá? Ah, não, é isso mesmo. É inibida experimentalmente, a concentração de íons no citoplasma pouco a pouco se iguala do ambiente externo. Qual dos mecanismos a seguir é responsável pela manutenção da diferença das concentrações de íons? Tipo, lembra que a gente falou que tem muito mais sódio do lado de fora da célula e muito mais potássio dentro. Difusão, osmose ou transporte ativo? É o transporte ativo, tá? Transporte ativo contra o gradiente de concentração. Ó, deixa eu mostrar aqui a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Ó, aqui a bomba de sódio e potássio. Lembra que 3 sódios entram aqui na proteína, né, que estavam no citoplasma para sair, porque você tem que ter muito mais sódio do lado de fora. 2 potássios de fora, depois entram na proteína para entrar aqui na célula, porque você quer ter mais potássio dentro da célula. Então, você tem muito mais sódio do lado de fora, muito mais sódio do lado de fora e muito mais potássio dentro. A proporção que entra é 3 para 2, tá? Eita, não era isso aqui não. Aqui.
Como não necessitam de energia para ocorrer, osmose e difusão são considerados tipos de fagocitose, pinocitose, transporte ativo ou passivo. É o transporte passivo. Vamos lembrar, fagocitose, o que é isso? É uma forma que a célula tem de englobar partículas sólidas e grandes. Então, olha a fagocitose, a partícula está aqui, a célula tem projeções, vai englobando e acaba fechando aquela partícula dentro de um fagossomo, que é o nome da vesícula. Olha outra aqui, ó, mostrando. Os pseudópodes acabam fechando o fagossomo. E aí, posteriormente, esse fagossomo vai ser digerido com a ajuda de enzimas lá dos lisossomos, que a gente fala disso quando for fazer revisão de organela, tá? Agora, a pinocitose, você tem uma invaginação na membrana plasmática. A pinocitose são partículas, substâncias pequenininhas, líquidas. Já no caso da fagocitose, eram partículas maiores, sólidas. Você tem uma invaginação e depois isso daqui acaba fechando e o pinossomo junto com a partícula está aqui dentro. Ó, essa imagem aqui, mesma coisa, uma invaginação, tá? Então são duas formas de colocar coisas para dentro da célula. Aí, continuando. Considere os termos a seguir para responder 21 e 22. Transporte passivo, fagocitose, pinocitose e osmose. Como se denomina o ato da célula de englobar partículas relativamente grandes com auxílio de pseudópodes? Lembra que pseudópodes são os falsos pés. Olha os pseudópodes aqui, ó. Tipo uma projeçãozinha, né? Então, partícula sólida é fagocitose, então seria a letra B. Qual a denominação para o ato de englobar pequenas gotas de líquido... Nossa, aqui tem um monte de coisa escrita errada, né? Líquido extracelular por meio de canais membranosos que se aprofundam no citoplasma. Isso daqui é a pinocitose, seria C. Bolsas membranosas que contêm substâncias capturadas por fagocitose e por pinocitose são chamadas, respectivamente, de fagossomo e pinossomo. Então, seria a letra B. Neutrófilos e macrófagos, isso aqui são células de defesa, tá? Combatem bactérias e outros invasores que penetram em nosso corpo, englobando-os com projeções de suas membranas. Ó os pseudópodes. Se eu falei de pseudópode, esse processo de injeção de partículas é chamado de difusão? Não. Fagocitose? Opa, sim. Osmose não, pinocitose também não. Agora eu vou para a página 195, que tem uma questão boa aqui para a gente fazer. Essa aqui, ó, 195, a número 83. A imagem a seguir apresenta a estrutura molecular da membrana plasmática de uma célula. Olha a bicamada de fosfolipídios, as proteínas, isso aqui é o glicocálice, isso aqui é uma glicoproteína, que é o açúcar ligado à proteína. Isso daqui, por exemplo, ó, esse aqui seria um glicolipídio, porque é um lipídio, né, o fosfolipídio ligado a um carboidrato. Com base na imagem a seguir, e no conhecimento sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. Os fosfolipídios têm um comportamento peculiar em relação à água. Uma parte da sua molécula é hidrofílica e a outra é hidrofóbica, favorecendo a sua organização em dupla camada. Isso daqui tá certo. Lembra que o fosfolipídio, vamos ver ele aqui? Fosfolipídios. A cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica, tá? Por conta disso que você tem a cabeça, que é o fosfato e o glicerol, e a cauda são os ácidos graxos. Por conta disso, de hidrofílica e hidrofóbica, que você tem essa bicamada, né? Porque as partes que são hidrofílicas, né, que tem uma boa afinidade com água, fica do lado de fora, porque vai ter água no meio extracelular e vai ter água dentro da célula. Então tem que estar em contato aquela parte que realmente tem afinidade com água. Já essa parte aqui do meio, ela é hidrofóbica, ela tem medo de água, então por isso que ela se organiza desse jeito. Então essa primeira aqui tá certa. A fluidez atribuída às membranas celulares é decorrente da presença de fosfolipídios, isso também está certo. Na bicamada lipídica da membrana, os fosfolipídios têm a sua porção hidrofílica voltada para o interior e hidrofóbica para o exterior? De jeito nenhum. Pensa assim,
Se a hidrofóbica tivesse aqui, ó, pro lado de fora, se a cabeça fosse hidrofóbica, ela iria estar em contato direto com a água, então não. Os fosfolipídios formam uma barreira ao redor das células, impedindo a passagem de moléculas e íons solúveis em água, que são transportados através de proteínas intrínsecas à membrana. Opa, tá certo. Então, seria letra D. 1, 2 e 4. Agora deixa eu ver qual que eu marquei. 85. 85 é na página 196. A primeira aqui. Uma célula animal foi mergulhada em uma solução aquosa de concentração desconhecida. Duas alterações ocorridas na célula encontram-se registradas no gráfico. Vamos entender esse gráfico aqui. Está mostrando o tempo, que é um tempo X, e os valores crescentes. A linha azul é o volume da célula, ó, o volume da célula foi aumentando. A linha vermelha é a diferença de concentração da célula e da solução. Tá vendo que ao longo do tempo a diferença de concentração vai diminuindo? Qual a tonicidade relativa da solução em que a célula foi mergulhada? Eu estou perguntando se ela é hipotônica, hipertônica ou isotônica. Como é que eu sei isso? Dá uma olhada no volume da célula. Se a célula aumentou de volume, ela ganhou o quê? Ela recebeu água. E por que ela recebeu água? Porque estava tipo salgadinho dentro dela, tinha muito soluto. Então a água da solução entrou ali para diluir. Então, se a água entrou para diluir, se você for comparar a concentração dentro da célula e a concentração da solução, você ia ver que dentro da célula estava muito mais concentrada, ela estava hipertônica em relação à solução. Então a solução é hipotônica. E qual fenômeno, o nome do fenômeno que explica os resultados apresentados? Transporte de água, eu estou dizendo da osmose. Então aqui seria a letra A, hipotônica e osmose. Agora deixa eu ver se tem mais alguma que eu marquei. Não. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem. Eu acho que eu resolvi a grande maioria dos exercícios, mas peguem o livro para fazer. Deem uma olhada na lista que eu vou colocar para vocês. Eu devo disponibilizar isso amanhã, tá? Na quinta-feira. Então, vou colocar no Classroom. E então, são 2 vídeos de revisão. Então, me procurem para qualquer coisa, tá? Até a próxima!